satisfação enorme estar aqui pelo convite do professor Mário, não só por compartilhar essas falas com o professor Zander, que é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele tem uma coragem e uma visão muito importante. E, enfim, eu tenho admiração pelo seu trabalho. E, em relação ao professor Mário, eu tenho uma lembrança que vai ficar por toda a vida. Ele esteve na banca do concurso que eu realizei para ingresso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul há mais de 40 anos. Ele era muito jovem, um jovem professor, e eu também. E, então, jamais vou deixar de recordar essa lembrança. O professor Egon também foi colega do Departamento de Sociologia, e ele foi também colega de concurso, aí já num período mais avançado da minha carreira, que foi como professor titular. São gratas lembranças, portanto, que me trazem aqui. E eu estou encantada com o que eu encontrei. Eu confesso que não esperava encontrar um ambiente tão estimulante como o da FACAT. Eu me congratulo com aqueles que dirigem essa organização, aos professores e aos alunos. E as palavras do diretor, que aqui falou, da missão da universidade, do compromisso, me deixou sensibilizada, especialmente no momento em que nós vivemos no país, um momento de pessimismo, como disse o professor Zander, um momento de, eu diria até, de degradação da vida social. Encontrar um ambiente tão saudável, digamos assim, realmente me deixou bastante sensibilizada. Parabéns por estarem aqui, por fazerem esse esforço de realizar cursos à noite, muitas vezes. Parabéns pela a ideia de continuar os estudos, que também o que o professor falou é fundamental hoje, no momento que, inclusive, se denomina a sociedade do conhecimento. Quer dizer, o conhecimento é fundamental para a sobrevivência das nossas sociedades. E, aliás, esse eu acho que é um dos dramas, dos dilemas da sociedade brasileira, exatamente porque nós sabemos que a educação é um dos pontos fracos, muito fracos, da nossa sociedade. Bem, eu vou me orientar pelo texto aqui que eu tenho, para não me perder, porque eu costumo viajar um pouco, então eu achei melhor me concentrar em alguns minutos. Vou falar... a ideia de que eu debatesse a palestra, a conferência do professor Zander, e eu que fiz. Eu também li e recomendo fortemente o livro Brasil, Brasileiros, né, porque somos assim. É um livro fascinante, exatamente pelo que disse o professor Zander. Para nos conhecermos é preciso debater, fazer uma espécie de exame psiquiátrico, né, de quem somos. E, portanto, eu mais ou menos me baseei principalmente no artigo do professor Zander, comentando, não é que eu me baseei, mas, digamos assim, eu vou fazer determinados comentários complementares àquilo que ele propõe, que o livro propõe, e, como o próprio professor Zander falou, cada um se apoia, né, em determinados elementos para responder essa questão. Eu vou me apoiar um pouco na história, propriamente dito, e especificamente num livro que eu estou lendo, que me causou também um impacto muito grande, que é o livro do professor Jorge Caldeira, e que
trabalha, ou seja, o nome do livro, que eu também recomendo fortemente a leitura, que é A Riqueza do Brasil, 5 séculos de... E ele faz uma análise, a particularidade desse livro é que ele utiliza uma nova metodologia no sentido de utilizar todos os instrumentos da informática, né, banco de dados, enfim, uma série de... a própria econometria, que permitiu ter uma nova visão do processo, da história, e nesse sentido, ele se põe ao... ele contraria, digamos, teses da historiografia tradicional, que nós vamos ver aqui em alguns detalhes, exatamente porque esses instrumentos, essa nova metodologia, permite integrar dados que os historiadores do passado não dispunham. Então, e que muitas vezes, quer dizer, os dados dispersos, né, não permitem, distorcem a realidade. E, enfim, nessa linha que eu vou me apoiar. Mas, antes disso, quando foi me proposto essa comunicação, eu pensei em 2 episódios que me vieram à mente, um deles relacionado com um escrito, um manifesto, um depoimento, enfim, de um político brasileiro, Alberto Salles, irmão do que foi presidente, também presidente da República, Campos Salles, e é um artigo que foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 20 de julho de 1901. E ele busca responder essa questão: quem somos nós? Eu vou ler aqui partes, né, eu extraí alguns excertos desse artigo. Repito, o artigo é de 1901. Ele diz: nós todos sabemos, melhor do que ninguém, o que somos. Não temos força de vontade, firmeza de resolução, coragem individual, confiança em nós mesmos e em nossos próprios esforços. Não empreendemos, nem perseveramos em coisa alguma. Falta-nos, em absoluto, crença em nossa própria força, somos excessivamente tímidos, fracos e medrosos. Temos, é verdade, umas poucas qualidades morais que nos elevam frente a outros povos. Somos muito comunicativos, muito expansivos e afáveis. A nossa casa é a casa de todos e a nossa hospitalidade é proverbial. O que é preciso fazer em um país como o nosso, onde o Estado é tudo e o indivíduo é nada? Enfraquecer, de certo modo, o executivo e fortalecer o indivíduo. Se o indivíduo fosse forte, a federação, por si, bastaria para resolver o problema, garantindo o equilíbrio do sistema. Dadas, porém, as nossas condições de caráter nacional e tendo em vista nossos antecedentes históricos, é bem de ver-se que o desequilíbrio há de ser fatal e o aparelho há de viver das oscilações do indivíduo que ocupe a cadeira de presidente da República. Não fizemos a Revolução de 15 de novembro para sair da ditadura imperial e cair na ditadura presidencial. Eu quero comparar essa fala com um outro fato que foi descrito pela professora Lourdes Sola, que também é autora desse livro, mas este fato ela relatou num outro artigo, também do jornal O Estado de São Paulo, muito recentemente, foi dia 11 de dezembro do ano passado, 2017. Ela relata que, ao sair do recinto onde fora assinada a Constituição Americana, na Filadélfia, Benjamin Franklin, que era um
uma das mais importantes figuras americanas da época, e até hoje ele é considerado um dos fathers, né, da sociedade americana. Era um cientista, era jornalista, ele foi... Eu até recomendo que vocês leiam a biografia desse personagem. A Wikipídia mesmo pode ser um bom meio rápido de conhecer um pouco, né, esses líderes, enfim, que construíram um mundo que é particular, como disse o professor Zander, né, as particularidades da sociedade. Então, ele tinha acabado de assinar a Constituição, que ajudara a elaborar, e foi interpelado por uma mulher na rua, assim, alguém que estava ali esperando. E até interessante, porque não sei se alguns de vocês conhecem a Filadélfia, lá é um lugar onde ainda está a casa, onde eles assinaram. E é interessante observar o senso de nacionalidade que o povo americano tem. Eles vão, famílias, enfim, as famílias, dos percursos obrigatórios de toda a família é um dia visitar aquele bairro, né, aquele ambiente onde tem todos os símbolos lá e tal, onde foi foi elaborada, enfim, foi assinada a Constituição americana. É um turismo assim praticamente obrigatório. Então, essa mulher perguntou a Benjamin Franklin: o que vocês fizeram? O que nos entregam? E ele respondeu: uma república, se vocês puderem mantê-la. O que se percebe é que, quer dizer, se a gente examina essas duas falas, digamos assim, que eu tentei apresentar, nós vemos, se a gente examina o significado, né, desses dois exemplos, a gente constata a diferença enorme que existe entre esses dois tipos de culturas cívicas, né, que, obviamente, têm implicações no modo de desenvolvimento dessas sociedades, né. No Brasil, é criticado, é reconhecido a força de um Estado centralizador, autoritário, né? O articulista diz: a ditadura do império, não vamos transferir para a ditadura da república, era o que estava acontecendo, né? Então, nós temos um Estado que, primeiro, sempre se coloca como benfeitor, né? E temos o fato, quer dizer, não, distante da sociedade, quer dizer, enquanto naquele diálogo do Benjamin Franklin, que era um personagem de enorme distinção naquela sociedade, ele conversa com a interlocutora, uma pessoa que estava na rua, né, e conversa com ela. Enquanto que no Brasil há sempre aquela ideia de um Estado distante e uma sociedade submetida, né? E um Estado que, pior do que centralizador e autoritário, é patrimonialista. Uma característica que ainda hoje nós observamos claramente. É impressionante, porque no século XXI nós estamos ainda envolvidos com as características desse Estado que expropria o cidadão comum, impedindo de desenvolver suas potencialidades. Se não, vejamos o que ocorreu, por exemplo, em relação ao BNDES, né, o Banco de Desenvolvimento Nacional, que, com juros subsidiados pelo Tesouro, ou seja, pelos nossos impostos, beneficiou empresários como Joesley Batista, que casualmente hoje foi libertado, né, saiu da prisão, como o Ike Batista, que se encontra na prisão, o Debrecht, que também esteve na prisão. Enfim,
e alguns poucos, quer dizer, um Estado que condena a sociedade apenas, né, a sociedade a penúrias, né, em favor de amigos, que, aliás, esse tipo de Estado está muito bem. Depois eu vou passar, porque o professor Zander falou que nós não temos produzido, né, sobre o Estado, sobre o tipo de capitalismo. Tem um livro excelente, que também é relativamente recente, que trata sobre isso. E ele utiliza a expressão Estado de compadrio, que, aliás, é uma expressão também que relativamente está sendo aceita e está sendo utilizada por estudiosos norte-americanos que chamam o corn capitalismo, né, o capitalismo de compadrio, esse que beneficia os amigos, né, em detrimento da sociedade. Bem, então, o que nós vimos é que a cultura cívica nos Estados Unidos revela o protagonismo do cidadão, que interpela o representante. Ele não tem medo de chegar ali, vem cá, o que vocês fizeram? E o representante diz, não a responsabilidade é também de vocês, nós estamos entregando uma Constituição, uma república, mas vocês serão os responsáveis por mantê-la. E essa é a grande diferença, né? Esse traço cultural é o que o brasileiro desconhece, porque a cultura cívica que lhe ensinam na família, na escola, na vida política, é que o Estado é o centro da vida social, do qual ele, o cidadão, deve tudo esperar. Não é assim que a gente aprende, né? E, no meu entender, essa é uma das razões por que nós estamos na situação em que estamos. Esperamos demais do Estado, né, sem nos comprometermos com a manutenção, o dinamismo da vida que queremos. Bom, eu vou pedir licença, então, para resumir um pouco aqui e trazer essas contribuições do livro que eu estou lendo, né, do Jorge Caldeira, História da Riqueza do Brasil, que, novamente, eu recomendo, né, para que vocês... É um livro bastante inovador, no sentido de que ele afirma, o autor, né, que a historiografia que ele está apresentando difere da historiografia tradicional, exatamente pelos dados, a possibilidade que ele teve de trabalhar os dados com os recursos da informática. Por exemplo, o autor, Caldeira, né, apresenta uma nova visão do período colonial, e é muito interessante, principalmente os 2 primeiros séculos da colônia. Segundo essa visão, durante os 2 primeiros séculos, os habitantes do Brasil constituíam uma sociedade multiétnica, empreendedora e capaz de acumular riquezas com um ritmo de crescimento maior que a metrópole distante, que, até a descoberta do ouro, Portugal estava preocupado apenas em recolher os impostos do Brasil, mas não estava muito preocupada com organizar a administração e a governança do país. Então, qual foram os resultados desses 2 séculos? Bom, os costumes indígenas eram predominantes e isso favoreceu a aliança entre portugueses e indígenas. Não esqueçam que esses indígenas eram antropófagos. Mas essa aliança se pautava por interesses econômicos de ambos os grupos. Os portugueses trouxeram para o Brasil e para esses indígenas o ferro, coisa que eles desconheciam. E a cultura deles exigia um constante deslocamento e desmatamento, porque o solo se esgotava, então, constantemente, eles tinham que preparar novamente outros solos, desmatar, enfim, né? E eles o faziam com
instrumentos de pedra. Então, vocês imaginem, quando os portugueses trouxeram enxadas, ou, enfim, machados, né? Foi uma maravilha, é mesmo que a mudança da máquina datilográfica para o computador, né? E eles ficaram encantados, por outro lado, essa aliança também foi muito bem-vinda, porque, na cultura tupi, o futuro marido, né, os casamentos eram feitos, o futuro marido tinha que ser forasteiro. A noiva, a casadora, a moça, enfim, casadora, né, ela permanecia na tribo, mas o homem vinha de fora. E aí foi ótimo, porque os portugueses vinham de fora e os pajés, enfim, a tribo oferecia às mulheres, os portugueses, enfim, casavam. E qual era o interesse econômico dos portugueses? Era o pau-brasil, que havia muito abundante, que na Europa tinha um grande valor. Então, diante desses interesses econômicos e familiares, que se tornaram, enfim, famílias, né? E segundo o Caldeira, essa foi a formação das grandes famílias baianas, por exemplo, e do Nordeste, enfim, dessa área onde primeiro se desenvolveu esses 2 séculos de colonização. Caldeira, portanto, rejeita, baseado nos dados, né, que ele pôde organizar melhor e integrar, ele rejeita a noção que predominava nesse período a economia de subsistência e a grande propriedade exportadora. Ele disse não, ao contrário, porque eles examinaram uma série. Ele diz, os dados que antes estavam dispersos, eles puderam contabilizar, né, e puderam verificar que essa sociedade, né, essas trocas de mercadorias, enfim, e as alianças familiares, enfim, permitiu trocas de mercadorias que eram intensas e internas, né, internamente. Evoluiu para a constituição de uma sociedade que, segundo ele, apresentava uma economia dinâmica, constituída por produtores independentes, que resultou na produção de excedentes, que levou ao enriquecimento das localidades que se multiplicavam. A norma da cultura tupi também era de que havia uma divisão igualitária entre os herdeiros, né? Portanto, isso também favoreceu, no início da colonização, né, que a acumulação de bens pelo grupo familiar pudesse financiar o empreendedorismo dos jovens. Bem, ao longo do período colonial, essas localidades contaram com governos locais, que atuavam em câmaras municipais, com representantes eleitos e com alternância de poder. Os analfabetos votavam e eram votados, porque, claro, a maioria, a grandíssima maioria, eram analfabetos, né? E os governos tinham legitimidade, eram respeitados pela comunidade. Segundo Caldeira, havia no Brasil um grau de soberania popular maior do que na metrópole. A predominância da cultura tupi atingiu os próprios religiosos. José de Anchieta constatou que só haveria conversão dos indígenas ao catolicismo se as regras do catolicismo, os ritos do catolicismo, se adaptassem ao modo indígena. Quer dizer, então, há essa mútua adaptação, né? Nesse período, a marca dramática da colônia foi a política portuguesa que barrou o desenvolvimento educacional. Isso, realmente, Portugal foi implacável. Em 1630, houve esforços para instalar uma faculdade em Salvador, o que não foi permitido. E essas famílias, quer dizer, formadas por indígenas e portugueses, seus filhos iam estudar, muitas vezes, podiam, né, conheciam a Europa, iam para Portugal, muitos desses eram franceses, iam para a França. Então, eles tinham conhecimento,
alguns, né, e daí o desejo de criar faculdades. Bom, nas colônias, aí começa a diferença também, né? Nas colônias inglesas, a primeira faculdade surgiu poucos anos depois da vinda dos primeiros colonos, né? E, obviamente, as consequências aí são inevitáveis, né? Em 1800, 60% da população masculina dos Estados Unidos já era alfabetizada. No Brasil, apenas 1 a 2% da população era alfabetizada. E quem tentasse instalar uma tipografia era preso e a tipografia destruída. Então, ao final do Império, havia apenas alguns cursos de nível superior, né? Sobretudo direito, medicina, engenharia, mas não havia uma universidade. Então, tudo isso marca muito, né, o futuro que é hoje, onde nós estamos. Em termos puramente econômicos, no início do século XIX, havia, segundo Caldeira, né, equivalência no tamanho da produção brasileira e da norte-americana. Porém, do ponto de vista financeiro, o abismo entre essas duas economias era enorme. No Brasil, a circulação de moeda e a concessão de crédito não contavam com a proteção jurídica do Estado, quer dizer, não havia a legalização dessas transações, né? A economia funcionava informalmente entre pessoas e a regra era o chamado fiado, que vocês, não sei se os mais jovens já ouviram essa palavra, mas é bastante também ainda praticado no Brasil. E que significava fora da proteção legal do Estado, né? Bom, esse modelo, esse modo de vida, incapacitava a competitividade da produção brasileira no mundo que já começava a ser dominado pelo mercado extenso, né? Então, nos Estados Unidos, a circulação financeira foi garantida por lei desde o século XVII, mesmo no sul escravista, né? Os negócios se faziam via crédito e emissão de títulos. E isso faz toda a diferença, porque só se pode digamos, nutrir os produtores, os empreendedores, agricultores, se houver crédito. Crédito é a chave, né, para o desenvolvimento. Isso no Brasil praticamente inexistia, né? Essa fonte de capital empresarial. Apenas em 1840 foram fundados os 2 primeiros bancos privados do país, um na Bahia e outro no Rio de Janeiro, quando já havia centenas nos Estados Unidos, na Inglaterra, quer dizer, o mundo que hoje nós conhecemos como mundo desenvolvido começou por aí, né? Tem um autor americano, William Summerhill, que estudou o subdesenvolvimento financeiro no Brasil imperial, do período de 22 a 89. E ele afirma, isso citado por ele, né, ele afirma que tivesse o Brasil, vou até traduzir aqui, tivesse o Brasil promovido o desenvolvimento financeiro nesse período, a diferença de renda e produtividade entre Brasil e demais países economicamente avançados teria sido reduzida, diz ele, talvez consideravelmente. A ausência de instrumentos econômicos limitou as opções de empreendedores que buscavam criar e expandir seus negócios. Bom, é claro que no Brasil a esfera jurídica era regida pelas chamadas ordenações manuelinas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas era um código obsoleto da Idade Média, né, que regulava a sociedade portuguesa, que não previa separação legal, contábil, enfim.
E, no século XIX, na Europa, nos Estados Unidos, as condições institucionais para a consolidação do quadro legal de apoio ao setor privado e para o surgimento do mercado moderno já estavam criadas. Nesse momento é que se dá o grande distanciamento entre o Brasil e as, hoje, nações economicamente, que nós chamamos, né, avançadas, industrializadas, enfim. Então, no Império, o governo central detinha um imenso poder e uma figura única, era a do imperador. Concentrava em si todos os poderes que ultrapassava, né, a soma das demais instituições. Com esse tipo de concentração de poder, mudanças e ações transformadoras eram praticamente impossíveis. A pressão contra a escravidão, que começou a se fazer no país, liberou capitais na economia. E um dos que se beneficiou, o primeiro grande empresário brasileiro, que, aliás, era gaúcho, o Visconde, o Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, né? Ele soube se antecipar. Então, ele se beneficiou dessa oportunidade, vendeu os seus negócios comerciais e investiu em fundição, em estaleiro. Ele criou a grande primeira indústria brasileira, comandou a formação do Banco do Brasil. Primeiro, foi um empreendimento privado, do qual o próprio Mauá foi o maior acionista e o primeiro presidente, e financiou obras de infraestrutura com a construção da primeira ferrovia brasileira, aproveitando os trilhos que eram produzidos na sua indústria, né, na sua fundição. Ele patrocinou, enfim, envolveu-se com a iluminação a gás no Rio de Janeiro, com os encanamentos produzidos por ele, e uma companhia de navegação a vapor no Amazonas, com navios saídos do seu estaleiro. Quer dizer, ele financiou também Guerra do Paraguai, várias. Ele era o homem que financiava a corte, ou seja, o Império Brasileiro dessa época. Bom, apesar do sucesso econômico, o Banco do Brasil foi estatizado e, segundo Caldeira, o primeiro resultado foi o aumento do número de diretorias, de 3 para 15. Restrição do crédito, a emissão de títulos para as empresas, os juros subiram, o financiamento agrícola desapareceu, os privilegiados pelos empréstimos foram, sobretudo, os antigos traficantes de escravos que empregaram dinheiro escasso do país para reforçar um negócio que ia desaparecer em seguida. Quer dizer, todas essas distorções produzidas por um órgão estatal. Portanto, a narrativa de que o segundo reinado foi uma era de prosperidade, segundo Caldeira, não se sustentaria, não se sustenta, né? E, no Império, o crescimento da atividade econômica de mercado, em especial da industrialização, era condenado. Quer dizer, eles falavam, rejeitavam a industrialização, diziam que seria uma indústria artificial, que o Brasil não tinha esse perfil, não era destinado a desenvolver a industrialização. E o que aconteceu foi que, durante os 70 anos desse século XIX, de 1820 a 1890, o Brasil cresceu apenas 4%, enquanto os Estados Unidos, que no início do século estavam no mesmo porte de economia, né, nesses 70 anos passou de $1.300 para $4.000 a renda per capita, quase 6 vezes a renda per capita brasileira. Bom, boa parte desse crescimento, obviamente, foi em razão da industrialização. E, nos Estados Unidos, era uma indústria local, desvinculada do setor de exportações, e, enfim, mas ela cresceu superando a agricultura já em 1890. Né? Bom, Caldeira considera igualmente falsa a visão de que a República
teria sido um recuo econômico. Segundo ele, eu vou, entre parênteses, estou citando, houve uma explosão econômica na Primeira República, e isso se deve ao fato da nova Constituição de 1891, em que Rui Barbosa teve uma atuação importante, liberou, quer dizer, a Constituição liberou a livre iniciativa, quer dizer, tirou aquelas amarras que proibiam, né, que barravam a expansão dos negócios. A primeira coisa, a proclamação da República produziu mudanças importantes na economia. A estrutura do governo federal reduziu-se, comparada com os poderes imperiais. Os governos estaduais ganharam parte do que foi retirado do centro. As atividades empresariais, antes sustentadas pela informalidade, passaram a ser garantidas pela lei. Então, esse é um ponto importante para explicar o crescimento da riqueza. Quer dizer, a riqueza só pode ser criada se houver garantia jurídica que incentive a formalização da riqueza, enfim, privada. Hoje, muito se fala, vocês devem ter ouvido, de insegurança jurídica no Brasil, né? É exatamente o exemplo que o professor Zander deu o presidente do Supremo Tribunal Federal dar um jeitinho e conceder os direitos políticos a alguém que está sendo impedido de governar. Quer dizer, isso é insegurança jurídica. Quer dizer, afinal, e isso ocorre muito, aqueles que são empresários sofrem muito, e que vêm do estrangeiro, principalmente, eles sofrem muito com essa instabilidade jurídica do Brasil. Por qualquer motivo, se muda a lei, né? Agora está se querendo também mudar a segunda instância. Se a lei vale de acordo com o interesse imediato de algum importante prócer da República. Então, a primeira coisa que se fez na República foi isso, foi garantir juridicamente aqueles que quisessem expandir os seus negócios. Entre 1897 e 1907, houve crescimento das indústrias paulistas e do sistema bancário. Esse tipo de mudança é fundamental para o desenvolvimento econômico, porque o crédito é concedido aos capazes de empreender, né? Reduz a importância dos laços pessoais, que antes vigorava aquela informalidade que beneficiava os amigos, que, aliás, ainda hoje, como eu falei, né, ainda hoje vigora. Mas o correto é que haja lei para garantir direito a qualquer pessoa que queira expandir os seus negócios. Bem, contudo, nem tudo foram flores. Assim como a Revolução Francesa recriou a centralização com o Estado napoleônico, né, o regime, a Revolução Francesa acabou com o regime, com o absolutismo, né? Mas ele foi recriado pela centralização napoleônica. Esse é um fato que ocorre sempre, né? Quer dizer, as mudanças elas sempre carregam um pouco também do passado. E o mesmo ocorreu com a instalação da República no Brasil. E eu diria que esse padrão se estende até hoje. O poder do Estado sobre a sociedade não apenas aumentou, como se tornou mais moderno e diversificado. Com a proclamação da República, houve um aumento crescente na oferta de postos para militantes, né, desde a presidência da República até pequenos cargos em cidades do interior. Quer dizer, tinha que ser fiel ali ao coronel, digamos, do momento, né? E os partidos republicanos estaduais sofreram profundas mudanças na sua estrutura. Um dos partidos republicanos digamos, que teve o pior exemplo de autoritarismo e de negação democrática, da precária democracia que ainda existia, foi no Rio Grande do Sul, o Partido Republicano Gaúcho. Teve apenas 2 políticos que dirigiram o partido, que nunca se reuniu
nesse período de 1897 a 1923. Esses dois políticos são Borges de Medeiros, primeiro Júlio de Castilhos e depois Borges de Medeiros, que dominaram completamente, né? A fraude foi costumeira no alistamento eleitoral, na apuração dos votos, no uso do dinheiro público para campanhas políticas, enfim, na ação de capangas. E isso é que... Porque matavam, né? Se o cara não obedecesse aquele ritual, podia ser morto. A própria brigada militar era envolvida, né, no rígido controle do eleitor pela inexistência de voto secreto. Mas também houve exceções, e aí é que, quando o professor Zander falava no todo, eu acho difícil, num país como o Brasil, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem esse exemplo, que foi terrível e que certamente tem influências até hoje, né? Enquanto que em São Paulo, por exemplo, ele teve um Prudente de Moraes, que foi governador de São Paulo e depois presidente do Brasil, e, quando presidente do Brasil, ele saiu aplaudido pela população do Rio de Janeiro, ele tomou o trem para voltar para São Paulo, e a população o aplaudia incessantemente, porque ele foi um presidente de acordo com o que se esperaria, né? Mas parece que ele foi o único, porque os presidentes, quer dizer, em São Paulo, durante o governo que depois... os maiores investimentos desse governo foram nas áreas de educação e de saneamento. Foi criada também uma escola de formação de professores, as despesas com educação cresceram e o governo investiu nas primeiras instituições de saúde pública do Estado e no saneamento, além de criar empresas públicas de abastecimento de água, enfim. Quer dizer, é uma diferença muito grande digamos assim, da trajetória de São Paulo em relação ao Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Infelizmente, o presidente que sucedeu Prudente de Moraes, isso ao nível nacional, que foi Campos Salles, ele preferiu seguir a linha gaúcha, quer dizer, aí já entrava nessa nova concepção que os eleitores são considerados incapazes de participar na definição dos destinos do país. A partir daí, há uma total ruptura entre república e democracia, né? O sistema de controle de voto refreava qualquer aumento da participação, qualquer possibilidade de participação política. Havia grupos dissidentes. Foi formado um grupo que contava com o Prudente de Moraes, outros ex-governadores, senadores, deputados, mas eram eleitoralmente impotentes. E, quando examinamos a história do Brasil, há uma linha de continuidade histórica que registra o aumento do poder do Estado em relação à sociedade. Então, eu acho que esse é o traço assim, mais característico da particularidade do Brasil. É a presença de um Estado autoritário, patrimonialista, que cria um capitalismo de compadrio, né? Esse que me parece. Não sei se vocês conhecem o economista Douglass North. Ele recebeu o Prêmio Nobel em 93. Ele é economista, mas ele incorporou na sua teoria esses aspectos sociais, e ele é um institucionalista, né, convicto. Alguns o criticam por isso, enfim, mas ele valoriza muito o papel das instituições para o desenvolvimento de uma região, de um país, enfim. E ele afirma que as situações sociais do presente resultam de uma trajetória anterior. Esse termo já se transformou num conceito em inglês, path dependence, né? Quer dizer, a trajetória passada leva ao que somos no presente, né? E
Por essa razão, eu concordo inteiramente com o professor Zander que o estudo da história é extremamente importante, visto que nos aproxima da compreensão do que aconteceu no passado e também o que poderia ter acontecido. Aquilo que o Summerhill falou, ou seja, se houvesse no Brasil, se tivesse havido uma certa expansão do crédito, talvez isso fosse uma chave para reduzir a situação que ele hoje mesmo se encontra, né? Por essa razão, o estudo da história é tão importante, e essa concepção rejeita determinismos e, ao contrário, afirma que estamos sempre diante de escolhas, de caminhos, e foi o que o professor Zander falou, ou seja, para escolher os caminhos é preciso conhecer o que nos trouxe até aqui, né? Mas é importante, eu acho que é muito importante ter essa convicção. Não há determinismos, por isso eu não sou pessimista, principalmente quando eu estou em frente a jovens como vocês e com esse espírito que aqui, né, de desenvolvimento regional, isso é uma concepção fantástica, porque essa coisa de desenvolvimento nacional, isso foi um nacional-desenvolvimentismo, isso tudo é coisa do passado. Nós temos que juntar, e a coisa que mais também me impressionou aqui nessa universidade é o fato dela viver de condições que são privadas, que não está agora esperando a proteção do Estado. Isso é muito importante, isso que faz o florescimento de uma comunidade. Então, eu queria refrisar, eu queria destacar que esse aspecto, né, rejeita-se determinismo, ao contrário, afirma-se que estamos diante de escolhas, de caminhos. A situação do presente não é natural, não é inevitável. Existem possibilidades que estão diante de nós que, muitas vezes, a gente não está vendo, não está percebendo, né? Daí a nossa responsabilidade diante das escolhas a serem feitas. E nós estamos, neste ano, frente a escolhas que definirão, né, que poderão criar uma nova trajetória. A trajetória histórica empreendida até aqui, ou seja, a presença de um Estado forte, autoritário, centralizado, que é o que temos, por exemplo, quando a gente precisa de qualquer... nós, aqui no Rio Grande do Sul, na área da universidade, quando precisamos de qualquer auxílio de recursos, por exemplo, nós temos que ir a Brasília. O professor Zander já mora lá, né? É mais fácil chegar nas áreas de fomento, mas nós temos que ir a Brasília, porque o Estado está centralizado, né? E o que esse Estado centralizador, patrimonialista, o que ele nos legou? Bom, nos legou uma economia desorganizada, que é a que nós temos hoje, incapaz de prover adequadamente os bens, serviços e empregos que mais de 200 milhões de brasileiros dependem para viver, né? Um Estado incapaz de educar as nossas crianças e jovens para uma nova economia que depende extraordinariamente do conhecimento. Esse é um dilema que o Brasil enfrentará. Sim. Já estou concluindo. Tá bom. E ainda temos um Estado incapaz, como eu dizia, né, incapaz de ligar metade dos domicílios à rede pública de saneamento, dominado pela corrupção, que destrói as próprias instituições, e, embora entre as 10 mais ricas economias do mundo, não possui qualquer de suas universidades entre as 100 melhores do mundo. Portanto, temos um quadro do que não fazer, né? Se eu tivesse que responder à pergunta
quem somos e, enfim, o que devemos, qual a principal escolha que se deve hoje fazer para começar a construir uma trajetória futura mais promissora às gerações futuras, eu não teria dúvida em responder como, há mais de 100 anos, afirmou Alberto Salles, que, infelizmente, não foi ouvido: reduzir o poder do Estado e dar vida à sociedade, fortalecer a sociedade para que ela se possa livrar das amarras que ainda hoje a impedem de desenvolver suas potencialidades e dinamismo, que certamente surgiriam, como nos primeiros séculos de colonização, despertaram. Muito obrigada.